Fala, meu querido, chegamos com a quarta questão aqui da prova da OBA 2023. Questão aí que vai falar um pouquinho sobre as leis de Kepler, especificamente a primeira e a segunda lei, e vai fazer alguns questionamentos aí sobre as órbitas de astros, órbitas de planetas, enfim, que vão girar em torno do Sol. E aí a gente vai tirar o verdadeiro e falso dessas questões, tá bom? Dessas proposições que ele apontou para a gente. É uma questão que tem um texto muito longo, né? E aí você tinha que ter um pouquinho de atenção na leitura para poder, caso você não lembrasse ou não soubesse a lei de Kepler, ele dá a descrição aqui de cada uma dessas leis. Então vamos embora lá. Então antes da gente começar, se inscreve lá no canal, nos ajude cada vez mais a chegar a tantas pessoas que estão aprendendo um pouquinho sobre astronomia. Então ele fala que as leis de Kepler descrevem movimentos dos planetas, luas, cometas, satélites artificiais em torno dos astros na qual orbitam. Então ele coloca aqui quais são os todos os corpos, né? Que vou dizer corpos porque a gente vai analisar isso. Tem uma pergunta a respeito disso, que tudo aquilo que tiver massa e que estiver obedecendo à força gravitacional, seja um planeta, uma lua, um cometa, um satélite, ele exerce força gravitacional sobre o corpo que está no foco da elipse que a gente vai estudar aqui. Mas isso a gente vai descrever com mais cuidado mais à frente. Então ela vale para o Sol e seus planetas. Ó. Então ela vale para o Sol e seus planetas e para os planetas e seus satélites, enfim, não é uma coisa exclusiva que a gente tem aqui no Sol, onde a gente tem aqui no sistema solar. Então ele pode ser aí para diversas outras é, estrelas que possam ter um referencial fixo aqui em um dos focos da minha elipse. Bom, aí ele fala assim: para a primeira lei de Kepler, a lei das órbitas afirma que os planetas, inclusive planetas anões, giram em torno do Sol em órbitas elípticas, importante você lembrar disso, estando o Sol num dos focos da elipse. Então o Sol vai estar no foco da elipse e aí ele vai fazer esse movimento elíptico aqui. E aí tem alguns pontos, quando ele está mais próximo aqui do Sol, que tem um ponto aqui chamado periélio, e nessa região, a velocidade dele é maior, a gente chega numa velocidade máxima, e quanto mais longe ele está, que a gente chega no ponto de máxima distância chamado afélio, ele tem a velocidade mínima. E aí o que que acontece? Ele vai acelerando até chegar no periélio, e aí depois ele vai freando, diminuindo a velocidade até chegar no afélio. Então acelera, desacelera. Então ele fica nesse movimento contínuo aqui durante a sua órbita. Já a segunda lei fala que a lei das áreas afirma que em iguais intervalos de tempo os planetas varrem áreas iguais. Então essa área A1 aqui serve no intervalo de tempo entre P1 e P2, tem uma área igual entre o intervalo de P3 e P4, desde que o tempo 3, 4 seja o mesmo tempo que seja o tempo 1, 2. Tá bom? E aí, como consequência, a segunda lei de Kepler podemos afirmar que coloque a verdadeiro ou falso e aí determine o que depois aqui nas alternativas. Primeiro, a velocidade dos planetas em torno do Sol tem entre os pontos 1 e 2 maior que entre os pontos 3 e 4 da sua órbita. Veja, nessa região aqui é a região de velocidade máxima dele, porque aqui ele está acelerando e quando ele chega aqui, ele está na velocidade máxima, ele começa a desacelerar, perder velocidade até chegar numa velocidade mínima, onde ele vai aumentar a sua velocidade. Então aqui justamente a gente tem as áreas de máxima velocidade e áreas de mínima velocidade. Então se nós temos um planeta em torno do Sol e girando isso aqui, isso de fato é verdadeiro. Então isso aqui é correto. Agora, a velocidade de um cometa em torno do Sol entre os pontos 1 e 2 é maior que entre os pontos 3 e 4 da sua órbita? Sim, verdadeiro, sim. Então, independente, ele até fala aqui, ó, a lei de Kepler descreve o movimento de planetas, luas, cometas e satélites. Basta que o corpo tenha uma massa, e aí você que está no nono talvez ainda não tenha tido essa relação, basta que o corpo tenha massa, ele interaja com a massa do Sol, existe esse movimento elíptico aqui. E aí que obedece essas duas leis as três leis de Kepler, na verdade. Então, basta a gente falar seja de um satélite, seja de um cometa, de um planeta ou de uma lua, isso vale, desde que o Sol
aqui no caso um referencial fixo, e exista uma interação em massa com massa do planeta, cometa, lua, o que quer que seja, com o outro corpo que está aqui. No caso, a gente está falando do Sol. Então, seja um cometa ou seja um planeta, a velocidade nessa área 1 é maior do que a velocidade na área 1, 2, né, maior que a velocidade na área 3 quartos. Tá. A velocidade dos satélites artificiais em torno dos astros que orbitam entre os pontos 1 e 2 é maior do que a velocidade 3, 4 que orbitam. Então, isso também é verdadeiro. O que que ele fez aqui? Ele tirou o Sol do centro. Existe uma órbita aqui de um satélite artificial, por exemplo, a Lua, e em torno da Terra. A gente mudou o referencial, colocou a Terra no referencial inercial, que a gente está aqui, ele está parado, e a Lua aqui orbitando. Isso vai obedecer essa lógica? Sim, vai obedecer a segunda lei de Kepler aqui das áreas, vai obedecer que os planetas ficam orbitando aqui, ó, em torno em torno desse planeta que está aqui parado, né? Então isso aqui está verdadeiro também. A velocidade da Lua em torno da Terra, entre os pontos 1 e 2, é maior que entre os pontos 3 e 4 da sua órbita. Então veja, o que que eu fiz? É o que foi o exemplo que eu acabei de dar. Eu coloquei a Terra no foco, como se fosse o Sol, e a Lua orbitando aqui em torno da Terra. Isso vai obedecer à mesma condição. Nesse intervalo de área 1, você tem velocidades máximas e aqui velocidades mínima, então aqui também está verdadeiro. E por último, a segunda lei de Kepler, ou a lei das áreas, só vale para o sistema solar. Não, ele vale aí para qualquer relação, desde que aqui exista uma massa em um referencial inercial, aqui que aqui esteja parado, e aqui um outro ponto, um outro corpo com uma massa. Então eu tenho que ter seja um planeta, seja o que quer que seja, com massa orbitando um outro corpo que está aqui em um dos focos da elipse com massa também. Então, aí, a partir do momento em que eu tenho dois corpos com massa, existe interação gravitacional, e aí não precisa ser obrigatoriamente no sistema solar, e aí a gente chega na alternativa, isso como falso. Vamos às leituras. Ó. Então, a primeira sendo falsa, a gente cortaria essa, depois eliminaria essa que já está eliminada, né? Então, aqui aparece uma terceira como falsa, e aqui como falsa também. E aí, por último, a que é melhor se encaixa, né? A, a, a verdadeira aqui, como a gente tem a alternativa E, aqui que são todas, ó, verdadeira, 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 verdadeira e falsa. Então a gente escolhe essa alternativa E aqui como alternativa correta desse item. Então, era uma análise para principalmente saber que às vezes o aluno pensa que somente está no Sol e o planeta aqui orbitando, mas existem aqui, ele dava a descrição no próprio enunciado que não obrigatoriamente tem que ser o Sol e um planeta orbitando a minha figura. Beleza? Então, mais uma questão aí da OBA nível 3.